As histórias dos reis de Israel são algumas das mais intensas e impressionantes de toda a Bíblia. Quando pensamos nessa época, logo vem à mente os nomes de Saul, Davi e Salomão, que foram os primeiros governantes dessa nação escolhida por Deus. Porém, poucas pessoas sabem que ao longo dos séculos, muitos outros reis sentaram no trono. E vários deles se tornaram conhecidos não por boas ações, mas por sua maldade e desobediência, chegando a colocar todo o povo em risco de destruição. No vídeo de hoje, você vai conhecer alguns dos piores reis de Israel e descobrir os motivos que fizeram deles exemplos negativos na história sagrada. Mas antes, já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que um novo conteúdo for publicado. Antes de mergulhar nos relatos sobre esses governantes, é importante entender um detalhe histórico. Apenas 3 reis tiveram autoridade sobre toda a nação unida: Saul, Davi e Salomão. Depois da morte de Salomão, o povo foi dividido em 2 reinos. Judá ao sul, cuja linhagem real descendia diretamente de Davi, e Israel ao norte, que teve reis de diferentes famílias e tribos. Essa divisão foi marcada por conflitos, alianças complicadas e muitas vezes pela idolatria que afastava o povo do verdadeiro Deus. Agora que você já conhece esse contexto, vamos explorar as histórias que revelam a conduta de alguns dos governantes mais cruéis. Um dos nomes mais lembrados é Acabe, filho do rei Omri, que governou Israel durante mais de 2 décadas. Embora tivesse sido um rei próspero e responsável por grandes construções, ele desprezou os mandamentos do Senhor e incentivou a idolatria em toda a nação. Sua maior influência foi a esposa Jezabel, que o levou a adorar o deus Baal. Por causa disso, as Escrituras afirmam que ele foi ainda pior do que todos os reis que o antecederam. Como consequência, o profeta Elias declarou que não cairia mais chuva sobre Israel. A seca durou anos, até que Elias desafiou os sacerdotes de Baal e, com a permissão de Deus, derrotou todos eles. Jezabel, furiosa, jurou matar o profeta, mas Elias conseguiu escapar com a ajuda do Senhor. Em outra ocasião, Acabe desejou tomar posse de uma vinha pertencente a Nabote, que havia recebido aquela terra como herança de seus antepassados. Como Nabote se recusou a vender a propriedade, o rei ficou abatido e parou até de se alimentar. Jezabel, indignada com a situação, tramou a morte de Nabote. E quando ele foi assassinado, Acabe simplesmente tomou posse da vinha, sem demonstrar arrependimento. Diante dessa injustiça, Elias profetizou que toda a casa real seria destruída, e que cães beberiam o sangue de Acabe no mesmo lugar onde Nabote havia sido morto. Temendo o juízo divino, o rei se humilhou e chegou a jejuar, razão pela qual Deus adiou a punição para depois do seu reinado. Mesmo assim, anos mais tarde, Acabe voltou a se envolver em uma grande batalha contra a Síria, ao lado do rei de Judá. Antes de partir, consultaram os profetas, que garantiram vitória. No entanto, o rei aliado desconfiou e pediu a opinião de Micaías, um profeta que, embora também tenha anunciado triunfo, deixou clara a verdadeira vontade de Deus, revelando que o destino de Acabe não seria favorável. Esse episódio marcou mais um capítulo de um reinado lembrado pela prosperidade material, mas também pelo afastamento espiritual e pelas consequências que a idolatria trouxe sobre todo o povo. O profeta anunciou que Acabe seria morto em uma emboscada, pois essa era a vontade de Deus. Ao ouvir isso, o rei mandou prender Micaías até que retornasse da batalha. No entanto, a palavra profética se cumpriu. Acabe entrou na guerra disfarçado para tentar enganar seus inimigos, mas uma flecha o atingiu e ele não resistiu aos ferimentos. Seu sangue foi lambido pelos cães no mesmo lugar em que Nabote havia sido morto, exatamente como Elias havia declarado. Mais tarde, toda a sua descendência também foi destruída como consequência de seus pecados. Roboão, filho de Salomão, com uma estrangeira chamada Naamá, governou por 17 anos.
Após a morte de seu pai, viajou até Siquém para ser proclamado rei e logo enfrentou um grande desafio. O povo já estava sobrecarregado com os trabalhos forçados e os altos impostos que Salomão havia exigido, e por isso enviaram representantes para pedir que o novo rei aliviasse esse peso. Eles disseram: teu pai nos impôs um jugo pesado, alivia-o e nós te serviremos. Roboão pediu 3 dias para pensar, e nesse tempo consultou os anciãos que haviam aconselhado seu pai. Eles sugeriram que o rei atendesse ao pedido do povo, mas ele também pediu opinião a seus amigos de juventude, que recomendaram uma postura ainda mais rígida. O rei preferiu seguir os conselhos dos jovens e respondeu de forma dura: meu pai lhes impôs um fardo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Ele os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com açoites pontiagudos. Essa resposta provocou a revolta dos israelitas, que se levantaram contra Roboão. Preparando-se para a guerra, ele recebeu uma mensagem de Deus através do profeta Semaías, ordenando que não lutasse contra seus próprios irmãos, pois aquela divisão tinha sido permitida pelo Senhor. O rei obedeceu e não enviou seu exército, o que agradou a Deus e acalmou a fúria do povo. Durante muitos anos, Roboão seguiu as leis do Senhor e trouxe prosperidade ao reino. Porém, em determinado momento, abandonou o Deus de Israel e se voltou para a idolatria. Essa atitude fez com que o Senhor retirasse sua proteção, permitindo que Sisaque, rei do Egito, invadisse e dominasse a nação. Depois de muito sofrimento, Roboão se humilhou e reconheceu que somente o Senhor deveria ser adorado. Isso impediu que Israel fosse completamente destruído, mas sua infidelidade marcou seu reinado. Ele não foi fiel ao legado de Davi e Salomão, e sua desobediência resultou na divisão definitiva do reino, que jamais voltou a ser o mesmo. Manassés, filho de Ezequias, foi quem reinou por mais tempo em Judá, governando durante 55 anos. Diferente de seu pai, que havia combatido a idolatria e buscado o Senhor, Manassés seguiu por um caminho oposto. O rei Manassés se afastou completamente de Deus e mergulhou em práticas que desagradaram profundamente ao Senhor. Ele construiu altares para a adoração de ídolos, chegando a colocá-los dentro do próprio templo de Deus, o lugar que deveria ser dedicado somente ao Senhor. Também se envolveu em feitiçarias e chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho em rituais pagãos. Além disso, derramou sangue inocente e induziu o povo de Judá a seguir o mesmo caminho de rebeldia contra Deus. Por causa dessas atitudes, o Senhor declarou que Jerusalém enfrentaria grande destruição, enviando profetas para alertar Manassés sobre o castigo que viria. Deus disse que ele havia se tornado pior do que os amorreus e que o julgamento sobre Judá seria tão severo que todos ficariam aterrorizados ao ouvir sobre isso. Ainda assim, Manassés não deu ouvidos às advertências. Foi então capturado pelos assírios e levado como prisioneiro à Babilônia. Lá de humilhado e em sofrimento, reconheceu seus erros, clamou a Deus e se arrependeu sinceramente. O Senhor ouviu sua oração e o restaurou ao trono de Jerusalém, de volta ao poder. E Manassés começou a retirar os ídolos, restaurar o altar do Senhor e dedicar-se novamente à verdadeira adoração. Porém, o mal que havia plantado deixou marcas profundas. O povo continuou preso à idolatria e as consequências não puderam ser totalmente revertidas. Após sua morte, seu filho Amon assumiu o trono e seguiu o mesmo caminho de desobediência, repetindo os erros do pai. Ele praticou idolatria, afastou-se do Senhor e conduziu o povo a mais pecados. Essa sequência de governantes ímpios enfraqueceu cada vez mais Judá, preparando o cenário para a destruição de Jerusalém. Outro exemplo de rei que se afastou de Deus foi Acás. Quando seu pai, Jotão, um governante fiel ao Senhor, morreu, Acás subiu ao trono ainda muito jovem. Diferente de seus antepassados que honraram a Deus, ele trouxe idolatria para dentro da nação
e até construiu um altar pagão no Templo de Jerusalém. As Escrituras relatam que ele não fez o que era reto diante do Senhor, como Davi havia feito. Pelo contrário, Acaz se envolveu em práticas abomináveis. Ergueu imagens de metal para a adoração dos Baalins, ofereceu sacrifícios no vale de Ben-Hinnom, um lugar impuro e desprezado, e chegou até a queimar seus filhos em adoração a falsos deuses, copiando costumes perversos das nações inimigas. Além disso, fechou as portas do templo, removeu seus utensílios sagrados e espalhou altares de adoração a ídolos por toda Jerusalém. Para Acaz, servir somente a Deus não era suficiente. Ele queria se apoiar em várias divindades e acreditava que isso garantiria sucesso e vitórias. Mas sua desobediência trouxe juízos severos. O Senhor permitiu que povos vizinhos como sírios, israelitas, edomitas e filisteus o derrotassem. Mesmo assim, Acaz se recusou a ouvir os conselhos do profeta Isaías, preferindo buscar apoio político e militar com o rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Esse pacto trouxe alívio momentâneo, mas custou caro. Para manter a aliança, Acaz entregou ouro, prata e até objetos sagrados do templo ao governante estrangeiro. Dessa forma, acabou se tornando praticamente um vassalo da Assíria. Sua infidelidade deixou Judá em ruínas e mergulhada em sofrimento, consequências que permaneceram até sua morte. Esses reinados mostram como decisões erradas e a desobediência a Deus abriram caminho para a decadência de Judá. Com o passar dos anos, o povo foi levado cativo para a Babilônia e perdeu sua independência. Mesmo depois de retornarem à Terra Prometida, não tinham mais reis próprios. Quando Jesus nasceu, quem governava a região era Herodes, um rei estrangeiro que exercia a autoridade por ordem de Roma. Contudo, Deus não havia esquecido sua promessa feita a Davi. Sempre haveria alguém de sua linhagem no trono. Essa promessa se cumpriu plenamente em Jesus, descendente de Davi, que veio não apenas para governar Israel, mas para ser o Salvador de toda a humanidade. Esse cumprimento mostra a fidelidade de Deus às suas promessas e o seu amor eterno pelo seu povo. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe grandemente.